Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, meus queridos, Deus abençoe a todos, sobremaneira na unção e no poder do maravilhoso Espírito Santo. Nós estamos numa série de mensagens, você pode acompanhar no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Inscreva-se, gente, em nosso canal no YouTube e você deve teclar no sininho para receber as novas mensagens, as notificações do nosso canal. Hoje nós vamos abordar um tema, o tema de hoje, medo. O que a Bíblia diz sobre isso, não é? Será que nós devemos viver debaixo do medo? Vamos analisar à luz da poderosa palavra do Senhor, tá certo? Nós vamos analisar à luz da Bíblia. Nós estamos também falando sobre arrebatamento, novos céus e nova terra, os 7 selos do Apocalipse, e eu quero que você preste bem atenção nas mensagens, porque o Espírito Santo tem falado de uma forma tremenda. Bem, vamos começar aqui. O tema de hoje é medo, e todos nós podemos ter medo, não há problema em ter medo. O medo, ele surgiu quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Foi o primeiro sentimento depois do pecado, o sentimento do medo. É por causa disso que muitos descontam na família, muitos jovens acabam se mutilando, se cortando, as pessoas cometem suicídio, as pessoas acabam maltratando umas às outras por causa do medo. E o medo geralmente vem por um sentimento de culpa. O homem se culpa por algum pecado do passado, a pessoa se culpa porque uma mulher cometeu ela cometeu uma atrocidade contra o seu filho, não é? E ela matou o seu filho porque ela disse que tinha medo de criar a criança sozinha, foi abandonada pelo marido, não é? E ela tinha medo de criar a criança sozinha, sem pai, e o inimigo disse para ela, olha, você deve se matar e matar a sua criança. E ela teve medo do futuro. E ela teve medo, sabe, de ver o seu filho passar necessidades. E ela decidiu, então, cometer esse crime contra a sua própria criança. Uma mulher contraiu uma doença incurável e ela estava quase morrendo quando chamou o pastor de sua igreja e sussurrou no ouvido dele, no leito de morte, e disse, eu mereço morrer. E eu sei que Jesus cura, mas eu não merecia ser curada. Ninguém sabe disso, mas quando eu era mais jovem, eu traí o meu marido. E eu nunca me perdoei por isso, eu sei que eu mereço morrer. Então, veja o que o medo faz. O sentimento de culpa que produz o medo faz a pessoa ela não acreditar que Deus não vai nos punir mais por causa da obra redentora de Jesus. Deus que é justo, segundo a palavra de Deus, Jesus cumpriu as justas exigências de Deus quando morreu na cruz do Calvário e levou sobre si nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas feridas fomos curados, como diz Isaías 53. Mas quantas pessoas, por medo de ficar sozinha, não é? Tomam decisões erradas na vida, medo de passar fome, vende o próprio corpo. Quantas pessoas por medo do amanhã, acabam até mesmo cometendo suicídio. Eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. Agora eu recebi de uma amiga minha que mora na Suíça fotografias das pessoas na Itália com essa pandemia do coronavírus. Elas estão jogando todo o dinheiro que elas têm pela janela. As ruas estão cheias de dinheiro, mas jogando lá o euro. Elas estão jogando o dinheiro pela janela porque elas estão com medo. E disseram o quê? O que é que o dinheiro pode fazer agora por nós? O que é que adianta ter dinheiro e não ter vida, não ter saúde e morrer nessa pandemia? E as pessoas
elas estão ali desesperadas, não é? E cometeram, então, tiveram essa atitude, movidos pelo medo de jogar dinheiro pela janela dos seus prédios. As ruas vazias, não é? Não pense que ninguém saiu para catar o dinheiro porque elas jogaram, não. Estão lá nas ruas. Eu recebi várias fotos de uma amiga que mora na Europa, onde as pessoas estão passando por isso. E aqui no Brasil, não é? Aonde você coloca na televisão, há emissoras que traz a esperança, falando sobre o número de pessoas que foram curadas, mas há emissoras, não é? Como a Globo, por exemplo, não é? Que se você ficar ali assistindo, você acaba caindo em desespero total, não é? Então, gente, eu dou um conselho para vocês, não coloque nessas emissoras, sabe? Não, desliga aí a sua televisão, vá para o seu quarto de oração, ouça pregações, principalmente na Globo, não coloca na Globo, a minha casa, não entra a Globo na minha casa, porque realmente é despejar lixo dentro da sua casa e também a transmissão do vírus do medo. O vírus do medo é pior do que essa pandemia, porque o medo baixa a sua imunidade corporal, você fica à mercê, não é, das enfermidades. Então, tenha fé em Deus, se previna, faça sua parte como um bom cristão, obedeça às autoridades competentes que estão aí instruindo, não é, como os médicos, os cientistas que estão aí, não é, instruindo como devemos fazer para nos proteger, sabendo que é Deus que protege, não é? Também há os críticos que falam o seguinte: cadê os pregadores de cura divina que não vão nos hospitais, não vão nesses lugares? Primeiro, que não pode entrar. Segundo, que Jesus não saía batendo de casa em casa para curar as pessoas. Eu estive em Israel e quando Jesus estava em Cafarnaum, as pessoas viajavam distâncias, sabe? Como daqui em João Pessoa, de Recife a João Pessoa, as pessoas viajavam até 100 quilômetros de Jerusalém a Cafarnaum, pelo deserto, levando seus doentes, e as pessoas eram curadas, não é? Jesus curava muitos, e não curou a todos, porque nem todos acreditaram. Até em Nazaré, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, gente, o lenço, a água, ou seja lá o que for, o ponto de contato que muitos pregadores que acreditam em cura divina, como eu, usamos, não é? Numa questão de bom senso, numa questão de sabedoria, nós temos a fé e temos a inteligência, temos o cérebro para pensar. Então, nós, para darmos um bom exemplo, não estamos usando elementos como óleo, ou seja, água, ou seja, o lenço que cura, como diz as Escrituras, que os lenços de Paulo curava, não é? Como dizem, põe as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você pode estender a mão, como até mesmo aqui, porque a distância não é uma barreira para o poder de Deus, e a pessoa pode ser curada em casa. Como também, se a pessoa vier até nós, não é? Eu particularmente creio que se impor as mãos e ungir com óleo, a pessoa será curada de qualquer vírus, de qualquer bactéria, de qualquer doença. Essa é a nossa fé. Agora, nós não vamos sair por aí curando as pessoas. Se fosse assim, poderíamos esvaziar os hospitais, também os velórios, os cemitérios, não é? Nem Jesus trabalhou dessa maneira e não mandou ninguém trabalhar assim. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Quando alguém vem no ministério, aonde se opera milagres, curas e libertação, é porque essas pessoas foram enviadas pelo próprio Espírito Santo a estes pregadores, a estes ministérios que trabalham como Jesus trabalhou, ensinando, curando e libertando. Mas lembrando, Jesus não saiu nos cemitérios ressuscitando os mortos, Jesus não saiu nos hospitais esvaziando os leitos de hospitais ou batendo nas casas onde estavam os doentes. O Pai enviava até ele. E ninguém vem a mim, ele disse, se o Pai não enviar. E todos que vier a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Então, todos que vierem até nós, vamos sim
fazer como diz a Bíblia. Não é como alguns, por ignorância, acabam dizendo: cadê os pregadores que creem em cura e libertação? Porque eles que não esvaziam os hospitais. Não é? Eu já ouvi até pregadores falando assim, criticando, falando dessa maneira. Mas se você analisar a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, você vai ver que nem Jesus trabalhou desse jeito. Ele mandava as pessoas, os seus discípulos, irem nas aldeias, e os discípulos chegavam nas aldeias, e os discípulos chegavam nas sinagogas, não é? Que eram as igrejas da época, e as pessoas vinham até ele, ou convidavam para irem até os seus lares. E as pessoas, então, eram convidadas. Eu lembro que quando Cornélio foi o primeiro ímpio, aliás, perdão, o primeiro gentil, não é, a se converter ao evangelho, ele que cuidava, ele era um centurião que cuidava ali de 100 soldados, Cornélio teve uma revelação, recebeu o anjo que disse: vai, manda alguém na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro, vai ter um homem lá chamado Pedro, e convida ele para vir até a tua casa e ele vai dizer o que você deve fazer. Pedro recebeu uma visão e a voz do Espírito Santo disse: vai na casa dele sem medo. Vá na casa dele sem medo. E Pedro, então, foi na casa deste homem, não é? E ali pregou o evangelho para ele e para toda a família dele. É assim que acontece, gente. É desse jeito que acontece. Então, povo querido, povo de Deus, a fé, ela vence qualquer medo, qualquer vírus, qualquer pandemia. É o que diz a palavra do Senhor. Mas o medo, aquilo que eu mais tenho medo me acontece, diz a Bíblia. Aquilo que eu mais tenho medo me sobrevém. Está no livro de Jó. Bem, vamos agora à luz da palavra, não é? E olha o que diz aqui no Salmo de número 34, no verso 4. Salmo de número 34, verso 4, diz assim: busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os seus temores, livrou-me de todos os meus medos. É o que diz a palavra do Senhor. O que mais? Isaías 41. Isaías 41, vamos aqui ao versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Repare, e o ajudarei. Eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita de Deus é o poder. Vamos lá, vamos voltar aqui no Salmo de número 56. Salmo de número 56, no verso 3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Medo do amanhã, medo de passar fome, medo de ficar doente, medo do coronavírus, medo do que está para vir, sobrevir ao mundo, medo de não poder sustentar a família. É por isso que muitos homens chegam em casa e começam a discutir com a mulher, ficam nervosos com os seus filhos, eles não sabem se expressar, mas dentro deles há um medo. Medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo da empresa falir, de não conseguir pagar os funcionários, medo do que vai acontecer no nosso país, medo, medo, medo. E você liga, principalmente na Globo, e você então está recebendo mais, sabe, alimentação para o seu medo. Alimentação para o seu medo. Você ter medo, não tem nada de errado em ter medo. Até Jesus teve medo, vou mostrar na Bíblia. Mas o alimentar o medo é que é o problema. Você não precisa alimentar o medo. O medo já surgiu desde o pecado de Adão e Eva. Então, por causa do pecado, o sentimento de culpa produziu medo. Adão, aonde estás, Adão? Aonde estás, Adão? Eu me escondi porque eu tive medo. Por que teve medo? Porque eu estava nu, sentimento de culpa. E o homem, ele continua assim, o ser humano, com sentimento de culpa. É por isso que as pessoas culpam umas às outras. O marido culpa a mulher culpa o marido, culpa os filhos culpam os pais, culpamos os patrões, culpamos o governo, culpamos as pessoas, culpamos a Deus. Por quê? Porque estamos com medo. E o medo
produz tormento e as pessoas estão atormentadas. As pessoas têm medo de Deus. Há pregadores que ensinam que devemos ter medo de Deus, mas nós estamos no tempo da graça e a palavra de Deus diz que Jesus pagou um preço altíssimo para que você confie em Deus e não tenha medo dele. Ele não vai nos condenar mais. Nós estamos debaixo da unção, do sangue, sim, daquilo que Jesus fez no Calvário. Deus não pode nos condenar, porque ele já condenou Jesus em nosso lugar. Jesus foi condenado à morte, Jesus derramou o sangue dele, morreu para que eu e você tenhamos direito à vida eterna. Então, você não precisa ficar com medo. Medo, eu pequei, eu caí, e agora? Siga em frente, se levante, peça perdão a Deus. Diga para ele: Senhor, me ajude, Espírito Santo, eu não quero viver com medo. Senhor, eu sei que o Senhor vai me sustentar, vai me guardar dessa pandemia, vai me guardar das consequências do que está acontecendo no nosso país. Eu sei que o Senhor vai prover para a minha vida. Eu não quero viver com medo, não viva com medo. Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar a escola das crianças? Como é que eu vou pagar isso ou aquilo? Medo, 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 medo. E aonde você coloca nas televisões, principalmente, repito, na Globo, você está alimentando o seu coração, sua mente com medo. Então, Deus não quer que você tenha medo dele, nem das consequências do mundo, do que vai acontecer com o mundo. Jesus disse: esse é o princípio das dores. Mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz a palavra do Espírito Santo. Em Hebreus, vamos navegar na poderosa palavra do Senhor, vamos navegar na poderosa palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não terei medo. O que podem me fazer os homens? O que é que os homens podem fazer? O que é que as pessoas podem fazer contra nós? Tenha confiança, você está debaixo de grande proteção. Colossenses 3, no versículo 2. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Tema de hoje: medo. Não tenha medo, tenha ousadia, tenha confiança no Senhor. Faça sua parte. Estamos fazendo a nossa parte, orando pelos enfermos. Daqui a pouquinho, no término da mensagem, eu vou orar. E a distância não é uma barreira para o poder de Deus. É hora do povo de Deus se unir em oração e jejum. Não é? Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é hora de você ficar, brincando com o coronavírus, brincando com memes. Não é hora de você fazer piada com essas coisas. As pessoas estão morrendo. É hora de jejuar, é hora de orar, é hora de confiar no Senhor, porque há uma consequência. Essa pandemia está caindo. Sim, está caindo. O vírus, ele desapareceu. É isso que nós declaramos no poderoso nome de Jesus. Ele está morto, esse espírito está morto, mas o medo permanece. O espírito dessa pandemia caiu no poderoso nome de Jesus. Agora ele vai decrescer. Sim, sim, sim. Sim, mas ficam as consequências. Mas nós confiamos no Senhor. Consequências econômicas para o nosso país, mas nós confiamos no Senhor. O vírus é uma realidade, o vírus é perigoso, é um inimigo invisível, mas Jesus é o nosso amigo. O vírus é o nosso inimigo, o diabo é nosso inimigo. Sim, sim, os ditadores do mundo, não importa o porquê, nem como, isso aconteceu, quais foram os motivos reais, mas Jesus é o nosso amigo. Jesus está do nosso lado. Então, veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Mantenha seu pensamento em Deus, que lhe protege de qualquer vírus, pandemia, de qualquer circunstância financeira. Não viva com medo. O medo é dúvida, o medo é tormento, o medo é desconfiança de Deus. Alimente sua fé. Alimente sua fé com a palavra do Senhor. Alimente sua fé, sua mente. Colocou no canal de televisão, está ali, olha, é isso, aumentou
desliga, coloca no outro canal. A outro canal está dizendo ali, olha, é uma realidade, o vírus é um perigo, é isso e aquilo outro, mas muita gente já foi curada. Muito bem, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, esse vírus está desaparecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, a cura está chegando. Os médicos trabalham, os medicamentos ajudam e o Senhor Jesus cura. Aleluia. Vamos lá. João, capítulo 16, versículo 33. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês irão passar por aflições, contudo não desanimem, porque eu venci o mundo. É o que diz a Escritura Sagrada. Jesus venceu o mundo. Agora, vejamos o que diz aqui no Salmo de número 1. Salmo 1. Eu gostaria que a minha produção pegasse essa árvorezinha aqui para mim. Salmo número 1. Veja o que diz aqui, obrigado. Obrigado à minha equipe de trabalho. Glória a Deus. Olha, gente, olha o que diz aqui no Salmo de número 1, no verso 1 até o 3. Como é feliz aquela pessoa que não segue o conselho dos incrédulos, dos ímpios, não imita a conduta daqueles que vivem na prática do pecado, nem se assenta à roda daqueles que zombam de Deus. Ao contrário, sua satisfação e prazer está na palavra do Senhor. E nessa palavra medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Eu trouxe essa árvorezinha aqui, simbólica, não é? Essa árvorezinha, deixa eu ver se tem bateria nela aqui. Acho que não, acabou a bateria dela, não é? Mas vejam, você é como essa árvore. Essa árvore. Nós somos uma árvore, não é? Quando você lê na Bíblia falando sobre árvore, então saiba que está falando sobre o ser humano. A árvore na Bíblia é o ser humano. Quando Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, a árvore verdadeira, foi meu Pai que me plantou, e vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim vai dar fruto, e esse fruto vai permanecer. Mas você sabe que uma árvore, ela está plantada num solo. E a raiz dessa árvore é que recebe os alimentos. Sim, os nutrientes, os alimentos, eles sobem pela raiz, não é? Pelo tronco, pela raiz, pelo tronco até chegar aos galhos, aos ramos. Então, quantas pessoas estão murchando por fora? Quantas pessoas estão murchando por fora? Porque a raiz não está alicerçada. É um pequeno exemplo que me veio à memória agora, na palavra de Deus. A raiz não está na palavra. A raiz não está na palavra. Então, se a raiz não está na palavra, então essa pessoa vai murchar, vai secar, sabe? Ela vai adoecer. O medo adoece. O medo tem matado mais pessoas, o vírus do medo tem matado mais pessoas do que o próprio coronavírus. E tantas doenças que têm acontecido neste mundo, que têm surgido nesse mundo. Sabe, o medo. O medo tem feito as pessoas fracassarem em todas as áreas, em várias áreas de suas vidas. Não viva com medo, creia. Você deve plantar sua mente, sua confiança na palavra. Para encerrar por hoje, Mateus 26, no versículo 39. Indo um pouco mais adiante, Jesus se prostrou com o rosto em terra. E Jesus orou, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava com medo. Jesus sabe o que é ter medo.
Não há problemas em ter medo. O problema é alimentar o medo. Não alimente o medo. Não dê vazão ao medo. O medo vai destruir tua vida. Vai destruir tua família. Vai destruir tua imunidade física. Vai murchar você por fora. Vai apodrecer você por dentro. Creia. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele vai levar a sua igreja daqui. Toda a palavra está se cumprindo e vai se cumprir. Mas você não pertence ao reino deste mundo. Você vive aqui, mas não pertence a esse mundo. Você mora aqui, mas o seu lar, a sua casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. Sim, nossa casa é no céu. E um dia o céu descerá e vai transformar esse mundo danificado na nossa casa, no nosso lar, com um corpo transformado. Mas enquanto estivermos aqui, somos a luz do mundo, o sal da terra. Somos o poder de Deus, somos labaredas de fogo andando sobre a terra. Agora, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Você está me assistindo agora, foi o Pai que enviou. Todos que estiverem doentes serão curados, se você crer. A distância não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. Então, nem Jesus saiu tirando as pessoas do cemitério. Ele ressuscitou alguns, ele curou a muitos. Então, por que os pregadores de cura divina não saem abraçando as pessoas? Primeiro, que isso poderia ser um mau exemplo, não é? Em alguns lugares, os pregadores poderiam até ser presos. Então, isso está fora de cogitação. E eu acredito que não é porque eles têm medo disso ou daquilo. Quem abraça uma pessoa com lepra não tem medo de nenhum vírus, sabe? Mas por que isso não está acontecendo hoje? Por causa do exemplo. Um grande profeta chamado T.B. Joshua, ele disse uma frase esses dias: um bom cristão é um bom cidadão. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. Obrigado pelo seu tempo e vamos orar. Agora, eu declaro que todos que estão orando comigo, aonde quer que essas imagens estejam chegando, aonde quer que a minha voz esteja chegando, a distância não é um impedimento para a ação e o poder do Espírito Santo. Eu digo, fique curado, seja livre, seja libertado, seja abençoado, seja restaurado, que toda a pandemia desapareça, toda epidemia venha cessar, que esse vírus venha morrer, que você fique curado de qualquer enfermidade, de qualquer vírus, de qualquer bactéria, que o poder de Deus entre no teu sistema e restaure todo o teu organismo, e que você saiba que Ele está lhe protegendo de todo mal, sim, até mesmo os males pós essa pandemia que está vindo sobre todo o mundo, sobre o Brasil. Nós estamos debaixo da proteção divina. Obrigado, Jesus. E todo medo desapareça, que o espírito do medo vá embora, que o espírito de enfermidade saia, que o espírito de miséria desapareça, que a nossa nação seja restaurada, que as nossas autoridades recebam sabedoria de Deus e que o povo brasileiro, e aonde quer que esta oração esteja chegando, não importa a sua religião, nacionalidade, que você seja tocado pela poderosa mão direita de Deus e restaurado em todos os aspectos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do maravilhoso Espírito Santo.